Deputado Milton Monte. Caro relator, senador Eduardo Braga, que também preside os nossos trabalhos, eu quero cumprimentar inicialmente os nossos convidados, nossos colegas deputados, senadores, senadoras, deputadas, e pontuar alguns assuntos que me pareceram relevantes. Sem antes dizer que nós temos que pensar quais são os objetivos do governo, os objetivos da presidenta Dilma, que é, sem dúvida, fazer com que o país possa ser mais competitivo, fazer com que o custo Brasil diminua, que nós tenhamos um desempenho econômico melhor, que nós possamos gerar mais empregos. E nesse ponto, eu creio, relator, que há, se não tiver uma unanimidade, não só dos empresários como dos trabalhadores, eu acho que é quase uma unanimidade, fazer com que o país melhore. Eu acho que todos nós temos essa ideia. Dentro dessa premissa, nós temos que analisar aquilo que nós podemos agregar nesta medida provisória, com esses objetivos. Eu ouvi falar a respeito da questão das adaptações e acho que é uma questão pertinente. Nós tivemos há pouco tempo um exemplo que trouxe economia aos consumidores, investimentos ao país, que foi a renovação dos contratos de energia elétrica, também sem licitação. E acho que é um modelo que pode ser usado de paradigma para que os investimentos aconteçam, tenhamos mais eficiência e alcancemos, por fim, esse nosso objetivo. Eu também quero dizer que a questão dos portos privados precisam se compatibilizar com os portos públicos operados pela iniciativa privada hoje, porque nós teríamos uma concorrência injusta se isso não viesse a acontecer. Face a uma série de encargos, a questão da reversão dos ativos investidos no local, enfim, são uma série de coisas que é preciso pensarmos numa solução. A questão da utilização do ógmo, que é obrigatória para alguns, desobrigada para outros. E a questão do porto público também, aliás, do porto privado, ela não diz respeito só às instalações fora do porto organizado, porque existem já instalações hoje nos portos, dentro da poligonal dos portos, funcionando através de autorização, não de licitação, com outros critérios. E é preciso encontrar um termo adequado para cumprir esses objetivos que eu elenquei no início. É preciso fazer isso. É preciso também, na minha opinião, rever essa questão dos preços, de determinarmos preço, o menor preço para os próximos investidores. Tem um pouco de preocupação, porque também tivemos exemplos que não deram certo nessa área. A questão de concentrar as decisões em Brasília também me traz um pouco de preocupação. Talvez o planejamento, a diretriz macro, as orientações centrais devam ficar no governo central. Mas o dia a dia, a administração, eu acho que é centralizar demais, trazer todas as decisões aqui para Brasília. Os planejamentos, as decisões maiores, eu acho que devem ser, porque elas devem ser compatibilizadas com o interesse nacional. Mais um terminal de contêiner numa área já congestionada talvez não venha a ser adequado, talvez precise colocar lá um terminal de grãos. E eu acho que esse planejamento deve ficar, enfim, a cargo dessas empresas. Uma outra questão que eu quero colocar aqui, que eu achei interessante, é a questão dos acessos. Porque hoje se cobra muito a eficiência do porto público. Vimos recentemente, temos aqui a presença do nosso querido amigo, senador Blairo Maggi, que é um grande empreendedor do agronegócio brasileiro, é um empreendedor eficiente, capaz, e provou isso no sucesso do seu negócio, e que sofre para exportar o seu produto, mas me parece que o porto tem sido menos culpado. A questão é, primeiro, de um produto sazonal, que fica pronto num curto espaço de tempo do ano. E depois,
o próprio meio de transporte, por meio rodoviário ainda, quando deveríamos ter o meio ferroviário como mais eficiente. Para finalizar, relator, eu queria falar muito mais, mas quero contribuir, vamos ter outras oportunidades. Eu queria saber uma coisa que me chamou a atenção, que também é muito debatido aqui, a questão da capacidade instalada dos portos em funcionamento, e temos, inclusive, em São Paulo, 2 grandes terminais para entrar em funcionamento brevemente. E eu ouvi do professor Fleury, se não me engano, que a projeção é que até 2011 nós tenhamos 62% ou 63% de utilização da capacidade instalada, e a recomendação... 2021. Aliás, 2021. E que a recomendação internacional é de 65%. Então se fala muito que é preciso fazer tudo já, porque... Eu tenho 2 perguntas a fazer que talvez não é nem uma pergunta, é um esclarecimento para que fique claro para a nossa comissão. Primeiro, para o Richard Klein, quando ele diz que para colocar um terminal novo em funcionamento, de 8 a 10 anos. Se eu pudesse colocar para essa comissão mais ou menos o tempo, por que de 8 a 10 anos? E segundo, para o Sérgio Aquino, que eu vi ali que ele foi presidente do CAP, né, do Conselho de Administração Portuária, e um dos assuntos que nós discutimos aqui é essa centralização em Brasília dessas decisões. Eu gostaria que, se o senhor pudesse também explicar para essa comissão quais são os problemas que nós vamos enfrentar na prática, o que acontece no dia a dia, no porto, com o CAP funcionando lá e com esse CAP perdendo a sua autonomia, trazendo para Brasília essas decisões. Acho que são pontos importantes. E também, senhor relator, gostaria de dizer que foi apresentado aqui, acho que também pelo Sérgio Aquino, um estudo feito pelo BNDES. Me parece muito oportuno que essa comissão tenha acesso a esse relatório, porque o BNDES é uma instituição séria e se gastou um dinheiro, imagino que bastante grande, para fazer um estudo desse, nós devemos aproveitar, porque é um órgão do governo e a gente está acertando as posições com o governo. E também, mais uma vez, a gente percebeu nessas explanações de como a burocracia vai nos engolindo no dia a dia, no formalismo. O TCU, que não tem nada a ver com algumas coisas, faz um acórdão e depois não se consegue mais derrubar esses acordos e eles passam anos e anos sendo recorrente e a burocracia brigando com ela mesma, a gente não consegue mais desatar esses nós, e sei que essa é uma das funções que nós temos nessa casa, de poder redimir e reduzir esse tipo de problema. E dizer para o Milton Montes, viu, Milton, que... eu tenho um tempinho só para dizer para você, eu sou um sofredor, sim, de porto, né? Não é de hoje, tem mais de 30 anos, mas realmente os maiores problemas que nós temos hoje nessa área de exportação não estão dentro do porto. Se nós tivéssemos só os problemas de porto, seria muito fácil para resolver. Os problemas de logística que tem nesse país, de fazer 2.000 quilômetros, 1.700 quilômetros, sem ferrovias, com poucas hidrovias, com as estradas péssimas que nós temos, acaba com tudo. E o pior, é um dinheiro que não fica com ninguém. Não fica com transportador, não fica com borracheiro, não fica com caminhão, não fica com produtor, não fica com trade, não fica com ninguém. Ele é queimado e jogado fora, no ar, vai embora. Isso é ineficiência do nosso país, infelizmente, e isso significa alguns bilhões de reais, sem contar, e talvez os senhores poderiam dar esse número também, o quanto custa para o Brasil, aí já dentro do porto, dos demurges que nós temos, dos navios que ficam 40, 60, 90 dias esperando para atracar nos portos brasileiros. Esse, então, não é nem queimar, olha, nem a fumaça que vão soltar lá no chaminé do Papa resolve esse negócio, porque é queimar dinheiro mesmo. Eu não sei nem qual é o tipo de fumaça que sai queimando o dólar. Hoje aí. saiu preta. Muito obrigado, senhor relator. Eu não sei se é verde, viu? Vamos tentar. Com a palavra o deputado César Colagno, por favor, pelo tempo combinado.
Senhor presidente, relator, só corrigindo o nome que raramente... Colnago. Obrigado. Eu acho que eu tenho uma tarefa, Eduardo, assim, hercúlea. Porque a impressão que dá, ouvindo aqui os empresários, os representantes, os operadores e os trabalhadores, tinha uma lei em vigor que modernizou e ficou 2 anos nessa casa, tinha problemas, podia modernizar a lei, evidentemente, que vivemos um processo 20 anos depois completamente diferente, que deveria ter vindo na forma de projeto de lei, para as comissões especializadas no campo do trabalho, no campo da economia, no campo dos mais diversos, pudessem estar agregando esse debate com mais prazo. E nós estamos tendo que fazer, na correria, uma coisa que interfere de norte a sul, leste a oeste, a questão dos portos e a economia brasileira. Por isso que hercúlea a tarefa de Vossa Excelência. Porque tem coisas boas, tem coisas extremamente necessárias, aí talvez o conceito de carga geral, que ele falou, o Zé Rebelo, mas também tem lacunas assim, imensas, citaria 3, assim, que esqueceram. Quem fez, dizem que até teve um consultor de Roterdã. Aquilo não é um país como o nosso tamanho, não. Roterdã funciona, mas nós temos portos aqui que funcionam. Aliás, o principal problema dos portos, porque a gente conversa, pelo menos no meu estado, tem 7 portos, não estão dentro dos portos. Estão nos acessos, na infraestrutura e logística nos acessos, estão na burocracia, principalmente porque ela encerra às 17 horas da sexta-feira, e na falta de investimento nos portos públicos, no porto organizado. Lá no meu estado foram 10 anos para chegar ao recurso. Quando chegou o Tribunal de Contas, foi lá e falou, não é assim, tem um subfaturamento de não sei quanto. Quando eles foram lá no estado, isso reduziu a 10%, mas tem 2 anos parado no Tribunal de Contas. Então, a interveniência, e isso foi dito por vocês aqui, é imensa. E aí, o governo, infelizmente, eu sou médico, vou usar um termo, é psicótico. Porque ele faz um estudo do BNDES no sentido, e o mundo vai no sentido do município, da descentralização, e ele propõe a centralização não sistêmica. Pelo que eu estou entendendo, na época dos militares da Portobras, tinha um sistema, e junto com a Companhia da Doca, aqui estão acabando com o CAPES, com a autoridade portuária. Aliás, o CAPES, a autoridade portuária virou um zelador, porque ele não tem nenhuma tarefa de mando. Então, essa questão, eu acho que o que a gente consegue agregar nos debates aqui que nós estamos fazendo, e ainda vamos trazer o setor público, ele é muito interessante, caro relator. Pergunta o posto 24 horas. É muito interessante, mas eu acho que se nós não invertermos o vetor da centralização, fora as várias contribuições dos trabalhadores, eu tive sentado com os trabalhadores aqui no meu estado, as avaliações são muito precisas. Ninguém está contra a medida provisória. Acho que na forma de projeto de lei seria melhor, pelo tempo. Mas não vamos discutir o que já está aí. Mas esqueceram da guarda portuária. Tá certo? Está lá um serviço. Os postos delegados têm lacunas e imprecisões. Quer dizer, nós não podemos criar mais insegurança jurídica nessa área. Chega do setor elétrico, chega do setor de petróleo e gás e tantos outros. Eu acho que o senhor, com a experiência que tem, pela vivência que tem, com certeza vai conseguir, na verdade, remodelar a medida provisória. Agregar os valores que aqui estão colocados. E eu entendo que, quando a gente vê dados, números, e aqui o Richard colocou, e tantos vocês colocaram, as coisas evoluíram, não ficaram paradas. Pelo contrário, o volume, tá certo? A capacidade de carga por hora instalada e produzida na área de contêineres. Podemos evoluir muito mais, temos que evoluir, porque o mundo exige isso. As embarcações já não são as mesmas de poucos anos atrás, muda. Agora, eu tenho uma preocupação, né, que a gente não consiga modificar, é fundamental dar um certo ordenamento para que as coisas possam funcionar melhor. Precisa de evoluir, né? Eu só diria um último aspecto, isso tem a ver com a evolução. Por exemplo, no meu estado, o CAPES, além de funcionar bem, o nosso órgão, pode ser que tenha órgão que não funciona bem. Funciona muito bem. Eu estava discutindo com a Intersindical, a escala feita de forma informatizada, 50%, inclusive, do que eles aferem de ganhos, os trabalhadores avulsos, vem do terminal privado, que agora muda o nome conceitualmente e corretamente, da ArcelorMittal, que foi lá,
exatamente contratar os trabalhadores avulsos. Não temos que estar inventando nessa área nada. O que nós precisamos é modernizar a gestão, no meu ver, descentralizar, conversar mais com os parceiros que operam o porto no dia a dia, e aí sim, além dos problemas de burocracia e carga tributária, a burocracia, principalmente da União, que opera dentro dos portos, ela tem que ter uma eficiência maior. Ela pode colaborar mais porque a experiência, pelo menos no meu... eu vejo, às vezes, uma interferência muito grande, às vezes até partidária, o que não é bom. O que não é bom no sentido da gestão. Então, isso pode ser modernizado, pode ser melhorado. Agora, eu entendo que, vindo para Brasília, aquilo que está demorando para licitar 2, 3 anos, com um monte de interveniência, nós vamos paralisar, e aí vai ser muito difícil. E tem coisas que têm que ser revistas. Eu estava conversando hoje com um operador. Se você está dentro da sua indústria, tem uma área de porto, você vai ter que fazer na nosso Estado brasileiro. Muito obrigado. Eu que agradeço a Vossa Excelência, pedindo desculpas pelo sobrenome. Eu passo a palavra ao deputado Jorge Bittar. Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores parlamentares, demais pessoas, eu estou entre aqueles também que gostei muito das exposições que trataram desse tema razoavelmente complexo, com a diversidade e com a profundidade que esse tema merece, efetivamente. Acho que foi um painel muito esclarecedor para todos nós. O governo, ao editar a medida provisória, me parece, e ao procurar editar uma lei na forma de uma medida provisória, tem a intenção de adequar o marco regulatório do setor para criar um ambiente de investimentos que, num período de tempo razoável, possa surtir efeitos. Se mandasse na forma de projeto de lei, nós falamos tanto da burocracia, mas às vezes devemos falar também de uma certa lentidão, às vezes, de muitos projetos de lei que tramitam nesta casa. Então, a medida provisória nos fez refletir. Inicialmente, esse marco regulatório, que digamos assim, mais liberalizante, um tanto quanto desregulamentador, gerou um conjunto de tensões e críticas que, em seguida, estão dando lugar a uma série de proposições construtivas que possam aproveitar as virtudes da Lei 8.630, da medida provisória 595 e aperfeiçoá-la. Aí o debate sobre a necessidade da manutenção, da descentralização de gestão dos portos, está aí a necessidade de extensão dos prazos de concessão dos contratos, sejam aqueles anteriores a 93, sejam os contratos dos concessionários, dos portos públicos, tendo como contrapartida, evidentemente, obrigações de investimento, de aumento da produtividade, da qualidade dos serviços portuários, é o que se subentende disso, ou seja, desejamos que os portos brasileiros se capacitem cada vez mais. Eu sou do Rio de Janeiro, acompanho toda a transformação que está em curso no Porto do Rio de Janeiro, no sentido do aumento da produtividade, no sentido de que o porto possa receber os grandes navios porta-containers, que hoje aumentam enormemente a produtividade, portanto, os custos da operação portuária, e me parece, então, que este é o momento da gente tomar decisões que possam adequar essa coisa. E, ao mesmo tempo, reconhecer que, de maneira criteriosa e planejada, poderemos criar um ambiente de desenvolvimento de novos portos no país, desde que isso, evidentemente, atenda à necessidade
necessidades objetivas, que estimulem um certo grau de competição, mas que não seja uma competição predatória, que desestimule investimentos na ampliação, no aumento da capacidade de nossos portos, enfim. Temos que trabalhar com essas preocupações. Eu ouvi aqui de vários expositores, e particularmente do senhor Richard, da Abratec, essa preocupação no sentido de que se garanta a isonomia entre os operadores portuários, né, a isonomia que assegure uma competição mais isonômica. Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso, né? Que aspectos são relevantes, né, que devam ser tratados, de preferência até na forma do projeto de lei de conversão, que o nosso senador Eduardo Braga terá a atribuição de construir, né? Que medidas, que aspectos são relevantes para que a gente possa garantir um ambiente de competição saudável e estimulante aos investimentos na área portuária brasileira. Muito obrigado. Agradeço ao nobre deputado e passo a palavra para o deputado Paulo Ferreira, para uso no tempo também estabelecido. Boa tarde, senador, relator e presidente. Saudar essa audiência pública, saudar os painelistas, os senadores, os deputados, e dizer que me associo a essa ideia de que essa audiência pública, né, é um ganho para nós. Valeu ter feito essa audiência pública. Eu entrei nessa audiência pública com várias dúvidas em relação à MP e em relação ao setor portuário. E não sou conhecedor, né? Estou aqui de interessado. E me intrigava muito, senador Eduardo Braga, a afirmação de que o porto brasileiro é ineficiente. Certo? Abre jornal e ineficiência é a palavra-chave. Inclusive, não que o governo tenha essa intenção, a MP, né, viria para sanar um problema de ineficiência do povo brasileiro. Como pode, Santiago? Nos últimos 10 anos, as exportações brasileiras em volume e em recursos terem praticamente quintuplicado, se o porto é esse porto que está aí. Então, alguma coisa está errada, certo? Alguma coisa, né, tem que ser explicada. E essa audiência pública, na minha opinião, cumpriu muito a função. Agora, o senador Eduardo Braga vai ter um trabalho enorme pela frente. Né? Enorme pela frente. Né? Eu vou citar uma razão só, Eduardo, que eu acho que tu vai ter. Né? Eu acho que essa MP é, se não a principal, né, a segunda MP mais importante em tramitação no Congresso Nacional. Certo? Né? Porque ela reestrutura, né, um setor fundamental para a economia, para as exportações, e que dará sustentabilidade, dependendo daquilo que o Congresso, né, e que a presidenta, né, sancionará. Não é assim, né, aprovou e vai resolver. Pode aprovar coisas que não resolvam, certo? Que impossibilitem, que criam mais dificuldades. Esse assunto aí que o Zé Augusto falou, por exemplo, quer dizer, que eu desconhecia completamente, bom, problema do relator, né, e nosso também. Mas eu queria perguntar, sobretudo para o Klim, que me impressionou a fala dele, duas questões que eu acho que ajudariam, né, a iluminar esse debate. Essa questão do menor preço, certo? Isso, né, de fato, compõe um universo de questões que resolve o problema ou não? Né? Uma das afirmativas que eu ouvi muito é que o preço praticado, né, no Brasil é um preço, né, maior do que o mercado internacional. Certo? Aí olha o preço do Japão, olha o preço de Roterdã, não é assim. Tem preço e tem preço. Né? Portanto, tem porto no primeiro mundo, digamos assim, nos países desenvolvidos, que é mais caro que o Brasil. Né? Quem é que conforma o preço do transporte e da operação portuária no Brasil? Quem é que determina o preço? Certo? Então, isso aí é uma questão importante. Segundo, a convivência dos terminais concedidos públicos e, né, dos terminais privados tem que ser resolvida. Não pode ficar, né, sem, né, uma nítida apreciação e determinação legal. Né? Senão, eu acho que nós vamos entrar num caminho. Então, a pergunta para o Klim e para os outros que estiverem aí, como é que é no mundo isso? Como é que é,
entendeu? Nos países que têm, de fato, no transporte marítimo, uma alavanca do seu crescimento. Qual o papel do setor público? Né? E terminando dizendo que achei a audiência assim, boa, porque lançou elementos importantes, né, de princípios e de clareza. Obrigado, senador. Eu que agradeço a Vossa Excelência, deputado. Com a palavra, a senadora Cátia Breda. Obrigado, senhor presidente. Senhores convidados, muito obrigada pela oportunidade. Senhor presidente, eu gostaria de comentar algumas falas aqui hoje. E uma delas é uma que tem sido repetida em vários lugares, pela imprensa, em todos os fóruns, como eu até se estivesse aproveitando desta informação e desse número para menosprezar ou atacar a medida provisória. Que ela tem 645 emendas. Nós, parlamentares, conhecemos como é que isso funciona, né? Nós passamos por um Código Florestal que deu muito mais do que isso de emendas. Eu mesma devo ter protocolado mais de 40. Então, eu quero apenas lembrar que o fato de ter uma quantidade de emendas não significa que é uma quantidade de insatisfações. Mesmo porque das 645 emendas foram protocoladas por 74 parlamentares. Desses 74 parlamentares, apenas 15 fizeram 443 emendas, sendo que um deputado fez 89 emendas. E, normalmente, a grande maioria, 349 emendas, trata da área sindical. Sindicalista, mais na área sindicalista da questão trabalhista. Quantas? 349. Uma outra observação que tem sido repetida aqui é se o menor preço é a melhor solução. Eu quero lembrar que estão esquecendo do restante. Menor preço e maior movimentação de cargas. Esses serão os autorizados a praticarem movimentos em portos. Não é só o menor preço, mas também a maior movimentação. Não adianta eu cobrar baratinho e não atender ninguém. Então, é menor preço e maior movimentação de carga declarada por quem vai operar no porto. Ainda, senhor presidente, com relação à fala do senhor Klein, que eu já conheço de longa data, sempre contrário à abertura dos portos no Brasil, e fazendo a defesa legítima do seu negócio, do seu porto, é até compreensível, mas, como eu disse já uma vez a ele, nós estamos aqui para defender todos os negócios do Brasil, da grande maioria das pessoas. Então, não existe nenhuma crítica, nenhuma ofensa nisso, apenas que é um contrário à ideia há muitos anos que eu o conheço. E o senhor insiste em dizer, senhor Klein, que esta regra nova de porto privado vai tirar a competitividade do porto público. Eu quero me lembrar que a lei dos portos foi feita em 1993, antes da privatização. Então, quando o senhor entrou na licitação e ganhou a sua licitação e comprou o seu terminal, o senhor já sabia que existia porto privado. Não coloque como se isso fosse uma novidade, porque não está sendo correto. Sempre existiu a possibilidade do porto privado misto. Ao contrário do trabalho que a Abratec toda a vida fez, colocou e fez com que a ANTAC, com um lobby pesado, fizesse uma resolução e, posteriormente, esse decreto. O que estava desvirtuando a lei era essa resolução da ANTAC de 2005 e depois esse decreto maldito, que é o nome dele para mim, maldito, que proibia de funcionar uma das leis melhores do mundo, que é a Lei dos Portos do Brasil, que você pode ter movimentação de carga própria e de terceiros, independente da proporcionalidade das cargas. Então, na verdade, o porto privado puro, todos nós sabemos, aquele que só tem carga própria, que só a Petrobras e a Vale do Rio Doce que tem esse tipo de carga para poder transportar. O restante do Brasil está inviabilizado. Então, nós precisamos, sim, de novas condições. Então, a MP não mudou a lei dos portos nesse quesito. O senhor sempre soube disso. Com relação à preocupação do deputado, muito pertinente, o porto 24 horas. Também uma coisa que me irrita profundamente, essa demora em implantar o porto 24 horas. Eu participei de uma reunião na Casa Civil há mais ou menos 30 dias atrás, e uma ordem expressa
para implantar o Porto 24 horas. De 130º lugar em ineficiência que estão os portos do Brasil, de 142 países, com esse fator nós deveremos melhorar 20 pontos, apenas com o Porto 24 horas, que é uma excrescência. Funciona 24 horas a operação, mas os órgãos públicos não funcionam. Então já estão contratando gente para dobrar turno para que os portos possam funcionar. Outra medida que precisa ser acelerada são os portos sem papel. Alguns portos já começaram a ser implementados, mas precisa de acelerar esse processo. Porque eu quero aqui deixar muito claro, pelo menos da minha parte, senhor relator e presidente, nós não temos nada, absolutamente nada, contra os portos públicos. Ai de nós se não fosse eles. Nós só precisamos, nos próximos 7, 8 anos, dos portos públicos bem equipados e mais o dobro daqui 7, 8 anos. Só isso nós precisamos. É isso que nós temos que decidir aqui no Senado e na Câmara com essa MP. Nós vamos ter porto ou não? Ah, mas todos os portos poderiam ser portos públicos. Eu também acho. Eu preferia para todos os empresários que eles pudessem, o governo federal, fazer todos os portos, fazer a infraestrutura, e eu só chego bonita, entro na minha licitação, ganho a minha concessão e vou fazer a minha superestrutura, que é o meu terminal. Aonde está esse dinheiro? Me conta, aonde? Nós não temos esse dinheiro. Por isso estão sendo concessionadas as ferrovias, as rodovias, as hidrovias, os portos. Justamente nós estamos buscando no braço privado uma substituição do caixa público, que não existe. Porque para o empresário era muito melhor o formato público. Não quero saber quem vai fazer o cais, quem vai fazer as vias, eu só vou entrar para dentro. Agora, pelo jeito que o senhor fala, o negócio é tão ruim, imagine se fosse bom, hein? Imagine se fosse bom, hein, esse negócio. Quer dizer, entra, não tem segurança, depois que acaba o contrato, devolva as coisas. Ninguém mandou ninguém entrar na marra nesse negócio, não. Todo mundo entrou por livre e espontânea vontade. É um negócio extraordinário, graças a Deus. Eu sou a favor da livre iniciativa, do mercado, do lucro, não tenho nenhum problema com isso, muito ao contrário, estímulo total. Mas é sempre bem lembrar a Abratec, o senhor Klein, que também não lembrou de pagar mais a outorga quando a sua movimentação prevista de 873 mil unidades de containers ao longo de 98 até 2011 passou para 1.857.000. O que isso quer dizer? Quando eles entraram na licitação, para fazer a proposta, faz uma movimentação de container ano a ano, de 98 até 2011, por exemplo. Essa movimentação, ela teve aumento de 67% até 180% a mais do previsto. Graças a Deus. Torço para que isso continue acontecendo. Vocês ganharam muito mais do que era esperado. Então, essa coisa de, entendeu? Não existe coitadinho aqui, gente. Não existe coitadinho aqui, todo mundo ganhou dinheiro, vai continuar ganhando dinheiro, e essa curva que o senhor mostra de grandeza, de crescimento, só corrobora para dizer que nós precisamos com urgência de mais portos. Graças a Deus que isso vai acontecer. Se nós continuarmos crescendo a movimentação de contêineres no ritmo que nós estamos, 7 anos não cabe nos portos do Brasil mais movimentação. Então, o egoísmo não pode existir nessa hora. Defender os interesses pessoais é democrático e legítimo. Agora, por favor, nós temos que compreender que o Brasil precisa de competitividade. E competitividade não é só isso aqui que nós estamos discutindo. É portos, são estradas, a MP, o que nós estamos discutindo, o ICMS, que é importantíssimo para a competitividade. Agora, nós vamos fazer um esforço concentrado de superar as dificuldades. Nenhuma lei é perfeita, nenhuma lei atende 100% ninguém. Se eu pegar as notas taquigráficas, eu trouxe na outra audiência pública, de 20 anos atrás, era a mesma grita. Pega as notas taquigráficas, gente, eu tenho ela aqui, dou para vocês. As mesmas expressões, as mesmas frases, vamos quebrar a precarização do trabalho, nós vamos de falta de competitividade, falta disso, daquilo. Agora já estão defendendo a lei de 20 anos atrás e batendo na MP. Com isso eu quero dizer que fiquem tranquilos, daqui 20 anos vocês vão estar enaltecendo o governo por ter feito essa medida provisória. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência, senadora. Passa a palavra ao deputado Márcio França pelo mesmo tempo. Presidente, senhores membros da comissão, convidados, é sempre uma tarefa interessante a gente fazer política, porque você se obriga a ser otimista, não é? A política é quase uma vocação dos otimistas. Eu disse, quando começou essa comissão, senhor presidente, que nós teríamos uma tarefa mais do que difícil, talvez beirando o impossível, não é? A senadora mencionou que
as emendas são sobrepostas. Eu fui o autor dessa maioria das emendas aí, senadora, com relação à quantidade das emendas. Mas elas todas poderiam ser substituídas por uma só emenda. Revogue-se a medida provisória. Porque seria suficiente para poder começarmos de novo no modelo que, de verdade, é o correto, o modelo que permite a todos discutir. Essa é a segunda audiência. Nós ouvimos trabalhadores e hoje estamos vindo aqui empresários. Terceira. Até agora eu só consigo ouvir a única voz solitária em defesa da medida provisória. Uma única voz solitária, né? É uma pena que a senadora não ouviu o senador Blairo Mário falando, né? Que é um grande empresário da área agrícola, da área rural, que disse que, para ele, o porto não é problema, pelo contrário. Tem outros problemas muito maiores que porto, né? E que, de verdade, com aquilo que ele já fez na área agrícola, rural, etc., ele conseguiu encontrar espaço para ter um porto privado e exportar a sua produção privada. Tivesse outros senadores e outros produtores rurais e agrícolas competentes, de verdade o Brasil teria crescido bastante, porque é possível fazer portos privados. Basta que se organizem e produzam os seus mercadorias e exportem por esses portos privados. Agora, claro, não é isso que se quer. O que se quer é promover uma concorrência desleal com quem não faz produção agrícola nem rural. Esse é o problema, não é? A rigor, o que se quer é permitir, como eu vi uma expressão muito bem feita aqui de um trabalhador simples, não é? Que uma empresa privada que produz, que tem, por exemplo, transporte de funcionários e para isso loca 2 ou 3 ônibus dos seus funcionários, no horário vago desses ônibus, ele coloca na rua e começa a pegar passageiro também. E aí acha que os outros concessionários do transporte público possam achar bacana isso. Que o ônibus que está lá para transportar aqueles passageiros possam, no horário vago, transportar passageiros de todo mundo. Como é que vai se organizar um sistema desse jeito? Claro que não vai se organizar, não é? Mas isso só é possível, de verdade, porque a democracia permite. E, de verdade, quando você trabalha com assuntos que não conhece, normalmente dá nesse jeito. É da sabedoria de Vossa Excelência poder encontrar esse equilíbrio. Eu louvo aqui a iniciativa de ouvir várias pessoas, muitos deles com vida dedicada a esse assunto, todos empresários brasileiros, né? Ninguém aqui é empresário estrangeiro. Aliás, os estrangeiros não estão, né? Os estrangeiros não estão aqui, eu não os reconheço, né? Alguns deles favorecidos pela MP, que, essas sim, tinham 4 grandes empresas brasileiras, 4 grandes empresas a serem legalizadas. O acordo do Tribunal de Contas saiu na quarta-feira passada e legalizou esses portos a partir da MP. Então, agora estamos solucionados, quer dizer, o assunto principal já foi resolvido, aliás. Dou como exemplo o afastamento exatamente da iniciativa privada. Uma licitação em Santos que levou 2 anos para ser resolvida, que tinha um vencedor, que brigou na justiça, foi para lá com o segundo colocado, agora na hora da homologação, há uma semana atrás, desistiu da concorrência. E desistiu por quê? Desistiu porque deixou de ser interessante. Com a nova MP, ele prefere trabalhar com a hipótese de um porto privado, um porto puro, só para ele e sem as regras de todo mundo, não é? Bem, tudo isso para dizer o seguinte, senhor presidente, eu acho que uma parte nós talvez tenhamos falhado. Eu venho aqui fazer esse pedido a Vossa Excelência, que foi governador, um dos melhores governadores que o país já teve, para que pudéssemos ouvir também os governadores, porque vários deles têm me ligado reclamando da possibilidade de serem ouvidos, porque alguns portos estaduais estão sendo sacrificados com essa MP, o modelo de gestão avocada para cima acabou tirando a autonomia desses portos, que são portos que são essenciais para os seus estados, não é? E, de verdade, a MP não permite. Lembrando, não é, que tanto a adequação quanto a prorrogação dos contratos vigentes, etc., tudo isso que nós hoje somos favoráveis, só se deu porque a MP foi feita de um formato assodado, claro. Se nós tivéssemos tido a oportunidade de discutir todos antes, não quer dizer que ia se levar outros 2 anos, mas podíamos ter feito por pedaços separados e termos, com certeza, uma melhor solução. A solução que nós vamos ter agora é aquela que a genialidade de Vossa Excelência conseguiu encontrar, por esse período curto e pelos destaques que vão ser apresentados, com certeza, para frente, né? E Vossa Excelência vencendo o prazo. Ontem foi prorrogado por mais 60 dias, nós vamos agora com uma corrida de trás para frente. Se nós aqui, com poucos deputados, atendendo pessoas que nos ouviram falar, tivemos a chance de poder mudar de opinião, como foi o caso de vários deputados aqui, calcule, Vossa Excelência, como é que vai acontecer num plenário da Câmara com 500 deputados, com mais 80 senadores, se alguém vai ter a chance de verdade de entender aquilo que está votando. Claro que não. Ficarão apenas com aquela imagem anterior que muitos aqui falaram dos portos atrasados, dos portos parados, dos portos que tem naquela imagem de fotografia, vem um filme
como se fosse uma foto, não é? Os trabalhadores portuários carregando sacos para lá e para cá, quando hoje o sistema é muito mais moderno e muito mais eficaz, não é? Lamentavelmente, a gente não teve a chance de poder fazer no formato que o parlamento está acostumado. Da outra vez, quando foi a 8.630, foi a genialidade dessas casas, das duas casas, que produziu esse formato, né? Essa foi a lei que serviu de modelo para muitos outros países. Todos os principais países que estão nessa lista aqui, dos principais portos do mundo, seguem o mesmo modelo de lei, exceto, nesse instante, o Brasil e a Inglaterra, exatamente os dois únicos países. O resto, todo mundo segue esse mesmo modelo, de todos esses portos aqui, né? Então, vamos ver se Vossa Excelência nos ajuda e permite que na próxima semana, quando o governo... Porque eu estou imaginando que aí vai aparecer alguém defendendo a MP, na semana que vem com os entes públicos. E aí, quem sabe, Vossa Excelência permite que alguns governadores possam vir, senador Eduardo, porque seria importante que eles falassem, já que o assunto deles ficou meio secundário perante o resto de todos os outros assuntos. Agradecendo ao nosso eminente deputado Márcio França, eu gostaria apenas de fazer um esclarecimento antes de passar a palavra ao próximo parlamentar inscrito. Nós recebemos os requerimentos, todos os requerimentos a respeito das audiências públicas, aprovamos um plano de trabalho, estamos cumprindo literalmente aquilo que estabelecemos. Existe à mesa apenas 2 requerimentos pendentes de deliberação, ambos com parecer favorável, e quando da aprovação do plano de trabalho, por sugestão de um dos deputados, eu não me lembro exatamente quem foi que teve essa bela ideia, nós reservamos uma data para recebermos as autoridades que entendêssemos, acho que foi o Edinho que levantou, e foi plenamente acatado não só pelo relator como pela plenária, e nós a recebemos essa data. Essa data, ela já possui pelo plano de trabalho 4 participantes. Seria o MAPA, o Ministério da Agricultura, a Anvisa, o IBAMA e a Receita Federal. Hoje nós temos mais dois requerimentos, um do deputado Manel Junho, que solicita o convite à doutora Silvia Helena de Alencar Felizmino, presidente do Sindi Receita, para participar deste mesmo dia de audiência, que é o único que nós estamos vagos, e bem como o requerimento da senadora Lúcia Vânia, que, a bem da verdade, foi apresentado no dia, só que nós não tínhamos informações sobre o convidado, porque o requerimento de Sua Excelência diz o seguinte: requeiro nos termos do artigo 93 do Regimento Interno, seja convidado o senhor Frederico Bussinger para uma audiência pública na comissão mista destinada a apreciar a MP 595, que dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias desempenhadas pelos operadores portuários. Nós não tínhamos nenhuma informação adicional, portanto, não queríamos dar parecer contrário, queríamos entender o porquê do convite e, finalmente, recebemos da senadora as informações que eu trago a plenário. O doutor Frederico, ele foi secretário executivo do Ministério do Transporte, portanto, tem conhecimento sobre a matéria, é conhecido como o pai da lei dos portos, portanto, segundo a senadora, eu não sei dizer, ele teria uma participação importante na Lei 8.630, deve ser o maior especialista no Brasil do tema, eu também não sei avaliar, eu estou apenas reproduzindo a informação que recebi da senadora, e ele comanda o Instituto de Desenvolvimento, Logística, Transporte e Meio Ambiente, IDELT. Portanto, nós teríamos esses 2 requerimentos que eu dou parecer favorável, e se a comissão, ao cabo de ouvirmos todos os debates, deliberar positivamente, nós estaríamos com o dia 19 com 6 convidados. E no dia 20, nós estamos também com 6 convidados, que seriam Secretaria Especial dos Portos, Ministério dos Transportes, etc. Vossa Excelência traz o requerimento verbal para deliberarmos sobre governadores. A hipótese que teríamos seria a de estabelecer um dia a mais para debate, e aí teríamos que, obviamente, respeitando a ausência do nosso presidente, estabelecer uma data a mais para que nós não tivéssemos aqui 10, 12 convidados que acabavam não ouvindo direito nenhum dos convidados, não é? Nós estamos desde as 2h30 aqui ouvindo
dos convidados, participando do debate. Acho que o modelo que adotamos de debate foi importante, porque valorizou a participação de cada um. Eu já participei de muitas audiências públicas aqui no Senado e na Câmara, que às vezes a gente coloca 15, 20 convidados e acaba complicando a audiência, e nós procuramos segmentar as datas para que nós pudéssemos ter sinergia sobre as apresentações. Eu acho que isso tem se demonstrado importante para a qualidade da audiência pública. Portanto, eu quero dizer a Vossa Excelência que, se Vossa Excelência concordar, poderíamos apresentar o requerimento de Vossa Excelência na próxima reunião, na próxima terça-feira, porque, com a presença do presidente, para que nós pudéssemos respeitar, ele tinha uma situação superveniente, por isso pediu para se ausentar, submetêssemos da parte do relator, não há nada contra. Eu apenas acho que, se nós vamos convidar um número de governadores, precisamos estabelecer uma data a mais para audiências públicas, um dia a mais de audiências públicas para poder ouvir os governadores. Acho que é absolutamente pertinente. Só quero sugerir esse encaminhamento, se o deputado Márcio França concordar, e assim nós daríamos prosseguimento. Então, concluindo, os dois últimos oradores inscritos, e aí em seguida passarei a palavra. Senadora, como a senhora fez perguntas diretas aos convidados, se Vossa Excelência pudesse... Senhor presidente, com licença, eu não fiz perguntas, eu fiz comentários. E eu tenho audiência para fazer, e nós temos assessoria no Senado, para ouvir as respostas e anotar aquilo que é preciso. Muito obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência. Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem, senadora Cátia. Blairo Maggi. Só um minutinho. Eu fui citado aqui pelo deputado Márcio, e a senadora... Artigo 14, Vossa Excelência tem a palavra. Artigo 14. E a senadora veio me cobrar a oposição se eu tinha feito uma declaração contra a MP. Eu falei, não, eu não fiz declaração contra a MP, Vossa Excelência e todos que estão aqui sabem do que eu falei. O deputado só fez um comentário dentro do meu comentário e que foi verídico. Quer dizer, dentro dos problemas que nós temos hoje, para tirar produtos de 2.000 quilômetros e trazer colocado num porto, o porto, para mim, ele é o menor problema hoje. Né? É o menor problema hoje dentro dos problemas de ferrovia, do contexto que nós temos. É isso que declarei, sou favorável ao MP, nós precisamos trabalhar para aperfeiçoá-la, tem alguns problemas aqui dentro, melhorar, só isso que nós precisamos fazer, e é legítimo que cada um defenda seu ponto de vista. Muito obrigado, senadora. Senhor presidente, apenas perguntei ao Blairo, pelo comentário do deputado, que não era o Blairo que eu conheço, porque nós temos conversado sobre o MP constantemente, diariamente, e a opinião dele eu conheço muito bem qual é. Além da sua grande competência, né? Eu quero dizer que a competência de cada um dos parlamentares muitas vezes induz a um entendimento a favor do ponto de vista defendido por cada um de nós. Eu passo a palavra ao deputado Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, pelo tempo estabelecido. Senhor presidente, senhores expositores, primeiro, a Lei 8.630 de 93, que é uma lei nova, depois de enorme anos de debate aqui nessa casa, ela rompeu com uma cultura de anos que estava estabelecida. É uma legislação nova e que hoje nós estamos aqui evidenciando que foi um acerto, porque o Brasil cresceu muito, exportou muito, e os portos, a partir dos investimentos que foram feitos com base na lei, garantiu essa movimentação e esses investimentos. Agora, não existe nenhuma lei que não possa ser aperfeiçoada. Essa questão e a imagem que até agora ficou na opinião pública é o seguinte: os portos brasileiros são muito caros. Agora, quando se faz o debate, eu gostaria muito que, num determinado momento, nós pudéssemos abrir essa planilha para ver qual é realmente esse custo e aonde está esse custo. Porque eu já vi planilha dizendo que a papelada e a burocracia custa 17% da movimentação de um container e que a movimentação do porto efetivamente é menos de 10%. Se é isso, nós estamos focando
num ponto errado para se atingir o objetivo que nós queremos da agilidade, do aperfeiçoamento da legislação e da movimentação. O outro é o grande debate que nós também precisamos superar isso aqui. Eu acho que de todos que estão aqui, não é o debate do público e do privado, porque o que não se pode admitir é que uma lei vá beneficiar um em detrimento de outro. É preciso que a lei seja uma lei justa, criando condições adequadas para a operacionalidade de ambos, né? Agora, o que eu, sinceramente, não consegui ainda compreender, e como eu já verbalizei isso em todos os fóruns e vou verbalizar aqui, é que nós, diante daquilo que necessitamos de investimentos rápidos e ágeis, nós buscamos aqui no Congresso, e o senador, como líder, passou por isso, de buscar levar com que, por exemplo, para a Copa do Mundo, nós pudéssemos criar uma legislação especial para poder rapidamente contratar o serviço. Ou seja, nós fugimos da 866 no que diz respeito à necessidade urgente de investimentos, por exemplo, para a Copa do Mundo. No caso dos portos, que as exposições aqui colocam que para imediato 11 bilhões e para os próximos 10 anos, 44 bilhões. Nós estamos falando de 55 bilhões nos próximos 10 anos de contratos que podem ser repactuados para dar agilidade. Aí nós vamos centralizar e licitar de uma lei que nós estamos constantemente aqui no Congresso. Vossa Excelência, enquanto governador, deve ter passado por sufoco. Eu, há muitos anos atrás, como prefeito também, que a dificuldade que é. Então, se nós temos algo que pode se dar um passo mais ágil, eu acho que nós não atingiremos essa meta levando a isso. A outra é que qualquer investimento precisa ter segurança jurídica. Precisa ter segurança jurídica. E, evidentemente, que se não se permitir a repactuação, muitos vão recorrer na justiça devido ao investimento, à visão de já ter garantido essa necessidade, e a discussão jurídica traz intranquilidade e certamente não acelera o processo. Então, eu acho que a medida provisória tem pontos positivos. Então, ver uma entidade empresarial como a Abratec dizer que esses investimentos são importantes, que vão, inclusive, ampliar os postos de trabalhos que serão utilizados pelo ógmo, é algo muitíssimo importante, porque no passado houve, inclusive, setores empresariais que viam no ógmo e nos trabalhadores avulsos uns adversários. E aqui nós podemos verificar numa exposição de que nós já avançamos e estamos vendo neles soluções e não adversários desse processo. Então, eu acho... E outro detalhe aqui, que eu não vi e gostaria de ouvir os comentários da mesa, é que é o seguinte: se fala muito o seguinte, quanto mais porto, melhor. Não é também verdade, porque nós podemos construir um porto num determinado município, mas quem é que vai garantir que nós teremos embarcações com rotas, com viabilidade econômica para ir naquele porto buscar a mercadoria? Esse debate também é preciso, em relação aos armadores, ser feitos, porque mesmo quando se tem um porto e quando se tem uma mercadoria, você precisa do armador para levar a sua carga. E a questão em relação aos armadores não é um debate tão simples. Eles têm as suas rotas estabelecidas pela viabilidade econômica e não pela viabilidade política de se construir um porto nesse ou naquele outro município. Vamos fazer pergunta, é bom. Quanto novo, é só arrumar uma embarcação para passar lá. Agradeço ao eminente deputado e passo a palavra ao último orador inscrito,
deputado Edinho Bess, e depois do deputado Edinho, nós passaremos a palavra para as considerações finais dos convidados, para que nós possamos deliberar sobre algumas matérias, porque na abertura dos trabalhos nós não tínhamos quórum para deliberação. Portanto, logo a seguir faremos a deliberação. Senhor presidente e também relator desta nossa importante reunião com audiência pública, eu inicio apenas parabenizando pela iniciativa de nós aqui em conjunto, demos sorte de trazer palestrantes do nível em que tivemos hoje aqui nesta audiência pública. Faço questão de lê-la aqui. Por exemplo, nosso convidado, Mauro Santos Salgado, José Rebelo, Richard Klein, Paulo Fernando Fleury, Sérgio Aquino, José Augusto de Castro, William Mantelli. Parabéns pela exposição de alto nível, e eu não tenho a menor dúvida. Desnecessário dizer que o relator é um parlamentar, nosso senador experiente, foi governador, tem sensibilidade e com certeza irá elaborar um relatório que expressará a vontade, pelo menos, da maioria desta comissão. Obviamente que tem um papel árduo, né? Temos consciência disso, também já passei por isso relatando outras matérias polêmicas, mas está muito claro, e não quero que seja repetitivo, porque o último, quando fala, tem essa desvantagem. Já falaram muitas coisas que eu gostaria de falar. Está muito claro aqui que a medida provisória 595 de 2002 vai ser modificada. Obviamente que nós vamos melhorá-la, né? Mas que venha atender os anseios da nossa sociedade. E ninguém aqui, isoladamente, vai resolver esse problema. E ninguém aqui vai ganhar no grito também. Aqui não tem ninguém ingênuo, ninguém bobo, né? Nós sabemos dos interesses da nação, do Brasil, da importância dos portos. Quase 100% das nossas exportações é via portuária. E o que disse vários têm dito aqui também, o Varjo, de que o problema não está só no porto, né? A nossa logística, de um modo geral, como rodovia, ferrovia, aerovia, os acessos, de um modo geral, que contribuem. Eu fui secretário de Estado da Infraestrutura em Santa Catarina, no primeiro governo do nosso amigo Luiz Henrique, acompanhamos isso em detalhe. É muito mais amplo do que nós ficarmos atentos somente à medida provisória. E a medida provisória não pode, né? Ela também não vai mudar o mundo aqui, não vai mudar o Brasil, se nós aprovarmos 100% ali, que é a questão do CAP. Nós precisamos de rever a situação e uma série de outras situações que nós vamos fazer juntos. E até porque nós estamos na fase de ouvir. Nós não estamos decidindo nada, né, relator? Nós não estamos decidindo nada, nós estamos ouvindo, discutindo, ouvindo os trabalhadores, os empresários. Agora, né, vamos ouvir também governadores, e baseado também nos contatos que eu tenho tido com os membros da comissão. Todos os dias a gente conversa no corredor, no plenário, aqui no Senado, na Câmara, trocando ideias, né? Está claro que ela vai ser modificada. O que não sabemos ainda. O relator vai, com certeza, vai apresentar uma proposta que seja boa. Agora, essa questão do empresário também, né? Eu não conheço nenhum empresário no mundo que invista, que abra ou constitui empresa para ter prejuízo. Precisa deixar claro que o empresário é para ganhar dinheiro. Obviamente, dentro de critérios e normas, mas é para ganhar dinheiro. Porque parte do lucro do empresário, ele tem que estar se atualizando, se modernizando. Ele não fica com 100% mesmo do lucro líquido. E se o empresário não ganhar dinheiro, vai quebrar. Se o empresário quebrar, não interessa para nós, que viram outros empresários substituí-lo e, se bobearmos, virar de fora, virar de outros países. Então, deixar claro que o problema não está somente nos portos, como nós falamos. Claro que a descentralização, meu Deus, como pode alguém que conheça a burocracia do país
E o mundo inteiro está partindo para a descentralização, sem qualquer lugar. O que nós precisamos é descentralizar de forma competente, elaborarmos um bom relatório, atualizarmos a legislação e melhorar a fiscalização. Mas deixa as pessoas trabalharem, que venham mais investimentos aqui para nós. Outra, porque aqui, quero falar para os nossos convidados aqui, os palestrantes, cada um aqui fala o que pensa. Ninguém vai proibir deputado e senador de falar. Nós temos mandatos para isso. Mas não significa que já seja uma decisão final. Né? Que quem falou aqui resolveu, não. Aqui são opiniões que nós vamos aí conversando, adequando e que possamos apresentar o melhor para todos. Parabéns, senador, parabéns aos convidados. Tomara que tenhamos sorte de termos mais audiências públicas com o nível dos nossos convidados de hoje. Muito obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra para suas considerações finais ao nosso convidado, senhor Mauro Santos Salgado, pelo FENOP, pelo tempo de 3 minutos. Agradeço a oportunidade de poder, mais uma vez, me manifestar. Apenas agradeço a oportunidade de, mais uma vez, poder me manifestar rapidamente. Apenas tentando, sintetizando um pouco do que foi dito, dos comentários que nós ouvimos, algumas perguntas que foram feitas, né? Em relação a preços, fez parte da minha apresentação, que está logicamente disponibilizada, essa questão de preço. Nós reduzimos os preços de operação portuária no Brasil, efetivamente. O que o exportador paga hoje é muito... o que o armador paga hoje ao terminal portuário é muito menor do que era anteriormente. E, agora, há uma comparação, eu sempre pergunto, tá bom, é menor, mas é barato ou é caro em relação ao resto do mundo? Essa é uma comparação que nós, operadores portuários, sempre quisemos fazer, e em outras partes do mundo, operadores portuários querem fazer também, mas é extremamente difícil. Uma revista semanal de circulação nacional, 2 semanas atrás, incorreu mais uma vez, eu já alertei o editor da revista, no erro de dizer, comparar preços de operação portuária Argentina, Xangai, Santos, e vem uma comparação absolutamente esdrúxula, sem sentido e até primária, porque é diferente em cada porto. Na Argentina, por exemplo, a operação portuária, não me lembro o valor, mas fala que custa 85 ou 90 dólares, mas não consideram o valor que o exportador paga para entregar a carga no terminal. E existe, e são 160 dólares. Então, essas informações, elas ficam fragmentadas e ajudam a criar essa impressão errada em relação aos portos no Brasil. Então, de fato, os preços são os que estão aí, são preços muito menores do que eram, vamos ganhar com escala, e esse é o segundo aspecto, escala e ocupação de terminais portuários. Repetindo o que nós já havíamos falado, e foi também uma pergunta de um dos senhores. Logicamente, que um terminal, como nós dissemos, tem que estar operando sempre próximo a 65% da sua ocupação. Mais do que isso, ele é muito caro, e menos do que isso, ele é mais caro ainda. Então, por isso, nós defendemos essa análise para a implantação de portos tem que ser sempre feita levando-se em consideração clusters regionais, de forma que os portos sejam instalados para serem eficientes e não para simplesmente competirem uns com os outros, porque não vai dar certo. Isso é no mundo todo assim e precisa ser aqui no Brasil também, porque nós não somos diferentes. O terceiro aspecto, mais uma vez, é a questão da transição. Nós não estamos, e é o último aspecto que eu gostaria de colocar, a Federação Nacional de Operadores Portuários, desde o primeiro momento, saiu em defesa da medida provisória. Nós entendemos que é uma forma de governo incentivar a atividade portuária. Desde a primeira semana seguinte à edição da medida provisória, nós tivemos a oportunidade, através da grande imprensa, de manifestar-nos favoravelmente. Mas nós precisamos criar da transição. E esse é o último ponto, a última mensagem que eu gostaria de deixar. Parte importante, fundamental dessa transição, para que nós não tenhamos uma perda a médio prazo, a curto e médio prazo, do que nós temos de mais valioso no comércio exterior brasileiro hoje, que são os portos públicos, é a prorrogação dos contratos que hoje existem. Prorrogação prevista, inclusive, já era para ser assim, já está previsto, mas que agora precisa ser antecipada, porque o modelo mudou. Se nós tivéssemos o modelo anterior prevalendo, seria dessa forma, seria daqui a 10 anos ou assim, quando teria uma nova licitação ou uma prorrogação, e o modelo seria
seria isso. Mas agora nós temos um modelo que cria os terminais privados com tempo indefinido de duração. Então, para que essa transição seja calma e produtiva para o país, é importante que os contratos que existem hoje tenham a sua prorrogação antecipada, garantindo os investimentos que já estão aí, que têm que ser feitos nos terminais públicos para que eles continuem atendendo o comércio exterior. Era só isso. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a Vossa Excelência, passando a palavra, portanto, ao senhor Sérgio Aquino, pelo mesmo tempo de 3 minutos para a sua participação final. Senhor relator, o Dr. Richard Klein pediu só se poderia falar antes de mim. O senhor permite? Claro, não tem nenhum problema. Com a palavra, o senhor Richard Klein, da Abratec, para a sua consideração final. Foi uma pena a senadora Kátia não ter ouvido nossa apresentação. Eu tenho tranquilidade de espírito que vim aqui de peito aberto, cooperativo, fiz um disclaimer, uma declaração de início que nós nunca fomos e não somos contra novos concorrentes. Ela faz essa acusação e eu não tenho oportunidade de respondê-la, eu vou responder por carta. Eu agora gostaria de entrar nas questões técnicas que foram levantadas aqui, porque, como os senhores repararam, a minha apresentação, a nossa apresentação da Abratec foi muito específica. Foi sobre carga geral. Eu me abstive de falar dos granéis. Todos vemos no jornal que as filas imensas são de caminhões de granéis agrícolas. Ou seja, o problema portuário no Brasil está situado nos granéis agrícolas. Porque não me consta que a Vale esteja com problema com os granéis minerais, não me consta que a Petrobras tenha problema com os granéis fósseis. Nós ouvimos aqui um depoimento que o suco de laranja também viaja em granel, não tem problema. Os terminais de contêiner, demonstrei com números, estão tendo um crescimento espetacular, o que acho que responde à primeira pergunta. Dos custos. Se os custos não fossem razoáveis dos terminais, nós não poderíamos ter esse comércio em contêiner. E aqui, numa discussão anterior, com o Dr. Jorge Gerdau, que nos perguntava qual é o porto do futuro, Richard? O que nós queremos para o futuro? Ele também tinha essa imagem de que quanto mais concorrência, melhor. Eu falei, é verdade, quanto mais concorrência, melhor. Mas no setor de portos, nós temos que olhar para o mundo para aprender com o mundo. Em 1 minuto eu vou fechar essa questão do mundo. Mas sobre custos, 8%, Luiz Sérgio, é o número que eu lhe falei, 8% é o custo portuário de um container que começa a 300 quilômetros de São Paulo e vai para Singapura. O transporte marítimo é 45%, R$ 3.600. O transporte terrestre, R$ 2.400, 300 quilômetros. Os trâmites burocráticos, R$ 1.385. E o custo portuário, THC, o custo que o armador cobra do usuário por todos os serviços do terminal e com margem de lucro muito generosa, 626, dá um total de R$ 8.000. Dizer que os portos estão atrapalhando o comércio em contêineres de carga geral é uma afronta. E isso não é verdade. Nós precisamos que todos os senhores entendam isso. Para isso eu gostaria de fazer pela enésima vez um convite que todos viessem visitar qualquer terminal de contêiner, mas de preferência que fossem visitar o maior terminal de contêiner do hemisfério sul, fica em Santos, Santos, Brasil. Então, nós estamos aqui para organizar visitas. Senhor relator, eu lhe peço assim, pelo amor de Deus, organize uma viagem com os parlamentares para irem lá para ver o terminal de contêiner que funciona conforme os nossos clientes armadores, nos melhores padrões e com a mesma produtividade que Hamburgo, Bremen, Rotterdam. E nós esperamos poder continuar contribuindo com esse esforço, porque nós entendemos que o nosso país precisa de portos para poder se desenvolver. Agora, sobre as melhores práticas. Sobre os granéis, eu vou fazer um comentário. Em no dia 1º de dezembro de 2010, eu fui conversar com a senadora Kátia Abreu, fiz a ela uma apresentação, essa que ela se referiu aqui. E eu disse a ela, nessa época, eu tinha acabado de fazer o IPO da Santos Brasil. A Santos Brasil foi um consórcio que nós participamos de uma licitação, pagamos realmente 280 milhões de dólares de ágio para receber um terminal Vietnã, que custou 2,3 bi de reais para reconstruir.
e que hoje é citado por toda a imprensa internacional, vem estudante do mundo inteiro para ver o terminal e para ver a integração que a gente promove num país extremamente complexo que é o Brasil. Realmente é rentável, graças a Deus que é rentável, quer dizer, em Santos. Quer dizer, graças a Deus que é rentável. Agora é rentável para os seus sócios e para o mercado. Nós fizemos abertura de capital, eu fui à Europa e aos Estados Unidos, eu observei que os investidores são muito ciosos. O seguinte: como é que funciona no mundo e como é que funciona no Brasil? Eles querem que a gente aqui siga as melhores práticas. Então, conversando com alguns dos senhores, eu tive a oportunidade de dizer, e eu quero reafirmar, eu distribuir hoje aqui 2 folhas de uma revista. São os 100 maiores portos de contêineres do mundo. Santos é número 42. Esses 100 maiores portos do mundo, vou falar para responder 3 perguntas. Esses portos aqui, 100 maiores portos, tem porto de 30 milhões de contêiner, Xangai, 6 Brasis, tá? Um porto, 6 Brasis. Roterdã, 2 Brasis. 4 Santos, mas 2 Brasis. Nesses 100 terminais do mundo, mega terminais de contêiner, demora com certeza 8 anos entre a decisão de fazê-lo e a inauguração. Porque tem que haver um planejamento macro, tem que haver a negociação com a cidade, municipalidade, tem que haver o financiamento, depois o projeto de engenharia, depois o licenciamento. E isso não é ação de ninguém, é assim mesmo, demora para fazer um porto, demora com certeza 8 anos. Demora em Roterdã, demora em Marrocos, que acabaram de construir um porto lá enorme, equivalente a 3 portos de Santos, um porto de transshipment, e demora nos Estados Unidos até mais. Em Hamburgo, eles estão construindo um porto que inaugurou agora por 10 anos. Por isso que eu citei o número de 10 anos. E tem uma característica aqui, que é o seguinte: nesses 50 maiores terminais do mundo, o senhor sabe, 50 portos do mundo, o senhor sabe, senhor relator, quantos operadores tem por porto? Nós aqui estamos procurando o tempo todo mais concorrência, né? 2. Xangai tem 1, Singapura tem 1, Hong Kong tem 3, estou indo pela ordem. Shenzhen tem 1, Busan tem 2, Ningbo tem 4, Guangzhou tem 3, Dubai tem 1. Imagina se eu, Richard Klein, consigo pegar o precioso dinheirinho que eu tenho no Brasil, vou para Dubai e peço para construir o porto ali no deserto. Chego lá em Dubai e digo, bom, vou contratar a melhor empreiteira que existe aqui no Dubai, empresa local, né, a Odebrecht de lá, e vou começar a construir meu porto. Nenhum país do mundo admite isso. Desses 100 terminais, desses 100 portos que estão aqui, não tem nenhum porto em que a nação, o Estado, tenha entregado ao privado o terreno e o direito de explorar a atividade de porto. Por quê? Porque são 2 terminais de contêiner por porto. Como é que você vai entregar um terminal para um privado? Doutor uma Richard, atividade para dessa concluir, por importância? favor. Para concluir, por favor. Muito obrigado. Agradeço. Com a palavra, portanto, por 3 minutos, eu pediria aos senhores convidados, ainda há pouco o doutor Richard, eu tive que apartá-lo, porque já estamos indo para 8 minutos de explanação, para que nós possamos concluir. Com a palavra, o doutor Sérgio Aquino. Obrigado, senador. Por 3 minutos. Obrigado, senador Eduardo Braga. Vou ser bem rápido em cima dos temas que foram colocados. Primeiro, destacar a questão do Porto 24 horas. Inclusive, foi mencionado que a Codesp, a administradora do Porto, não trabalha 24 horas. Trabalha sim. Ela só não trabalha o administrativo. Todo o sistema portuário de Santos trabalha 24 horas dia. Agora, o problema é muito maior. Não vai bastar trabalhar 24 horas todas as áreas. Se não implantar um sistema informatizado, como tem no mundo inteiro, e o agente único de fronteira, onde somente um ente do poder público libera a carga, como tem no mundo inteiro, não vamos reduzir tempos de liberação. Com relação à capacidade dos portos, foi dito aqui, se alguém tem um estudo. O governo federal, há 4 anos atrás, contratou uma licitação internacional e contratou uma consultoria internacional, Luiz Berge, que é respeitada no mundo inteiro, para fazer uma avaliação da capacidade e do Porto de Santos.
Todos os estudos estão à disposição. Isso é do governo federal que pagou a conta. O Porto de Santos tem plena capacidade, com os novos terminais que estão operando e iniciando a operação esse ano. Containers, ele está atendido até 2024. Granéis líquidos está atendido em capacidade, precisa apenas de novos pontos de atracação, que o governo ainda não licitou na Alemoa. E granel sólido, precisam novos pontos de atracação e precisa expansão. Estão aguardando as licitações. Então, o Porto de Santos tem problemas de pontos de atracação, mas o trabalho da Luiz Berdi apontou o seguinte: o problema são os acessos. Se não resolver acessos, o porto vai se estrangular. Outra coisa que perguntaram, qual a consequência se o CAP continuar do jeito que está? Conhecendo os portos do mundo inteiro, eu posso dizer que é catastrófico, porque os portos do mundo inteiro, os administradores dos portos, eles querem se aproximar da comunidade para resolver os planejamentos. Não é o problema de fila de caminhão só, não. Planejamento futuro. Estão esquecendo que, pela Constituição brasileira, quem define lei de uso e ocupação do solo é o município. Não é governo federal, nem União, nem governo do Estado. Se o município não se entender e não disser aqui vai poder ter porto, não adianta. E é no CAP que isso se faz. Foi no CAP que nós expandimos a área portuária de Santos com mudança de legislação. Para finalizar, senhor coordenador, apenas destacar quais são os temas que entendemos fundamentais. Tratar das responsabilidades do governo, descentralizar, modernizar a administração, dando condições para os diretores administrarem. Ser diretor de porto hoje é ser um herói. Nós precisamos resolver o treinamento laboral. Não dá para querer que o trabalhador pense diferente se durante quase 20 anos não se foi dado nenhum curso moderno e nem curso comportamental. Nós precisamos equalizar os dois regimes, principalmente dentro do porto. Se o governo disse que terminal privativo que está dentro do porto pode continuar, é direito adquirido, pode, mas que cumpra todos os regramentos do porto. Nós estamos tendo um problema seríssimo de trânsito em Santos, no Porto de Santos, que começou com um terminal privado, que começou a operar soja este ano e que não utiliza o pátio regulador dos caminhões. E isso gerou uma reação em cadeia. O porto, regra única. Agradeço a Vossa Excelência e parabenizo pela atenção ao tempo. Passo a palavra ao professor Fleury para suas considerações finais. Muito rapidamente, olhando para o futuro, o Brasil está passando por uma revolução. O Brasil está passando por uma revolução envolvendo o setor logístico. Estou falando de ferrovia, rodovia, né? Portos, navios. O que está acontecendo? Primeiro, os empresários brasileiros, os executivos brasileiros, mudaram completamente a sua percepção sobre a importância, na época chamada de transporte, ninguém falava em logística ainda, e eles perceberam, muito por esse hoje contato que você tem no mundo inteiro, todo mundo viaja, e o Brasil hoje, de longe, na América Latina, é o país que tem o maior conhecimento e a aplicação do conceito de logística, que envolve, obviamente, portos e ferrovias. Outro fator importantíssimo é o que está acontecendo no norte do país. Há mais de 50 anos, teve um senador, que era senador aqui, que defendia a ideia de você fazer o transporte dos grãos, não através do sudeste, mas através do norte. Maranhão, por exemplo, usando hidrovias. Bom, depois de 60 anos, agora começa-se de fato a falar em hidrovia, né? Isso vai criar uma redução de custos gigantesca. Porque o que acontece hoje, você pega a soja lá no Mato Grosso, anda 3.000 quilômetros para chegar em Santos ou Paranaguá, põe no navio, depois sobe a costa toda, chegaram no norte de novo. Agora você imagina você sair do norte da plantação e ir direto para o porto. Então, eu diria o seguinte, esse é um tema da maior relevância e que todo mundo, a maioria das pessoas não tem conhecimento. Por quê? Porque no passado, esse troço era o caminhoneiro, aquela coisa romântica, o diretor, por exemplo, jamais iria pensar em cuidar do problema de transporte. Isso você cuida da forma mais simples. Agora não, agora a visão é uma visão de uma ferramenta, né, que ajuda você a aumentar a competitividade das empresas.
Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao senhor José Rebelo III, da FENAVEGA, para suas considerações finais, por favor. Bom, queria agradecer em nome da FENAVEGA essa oportunidade e reforçar, né, a ideia de que os terminais privados, de áreas privadas, ou seja, fora das áreas públicas, são vitais para o sistema portuário brasileiro. Então, devem ser olhados dessa forma. Como o doutor Paulo acabou de falar, até foi oportuno a palavra ter vindo para mim, esses terminais privados podem fazer essa função, esse papel de alimentadores, né, dos terminais realmente exportadores, né, e, no sentido contrário, abastecem regiões que são desprovidas de condições de acessos melhores, né, como no caso da região amazônica. Então, os terminais privados eles têm que passar a ser olhados como parte desse sistema portuário, né, e por isso é muito importante que seja realmente olhado com muita atenção as demandas do setor e que foram apresentadas aqui em forma de propostas. Então, quero desejar também um bom trabalho aí ao senhor relator. Muito obrigado. Agradecendo a Vossa Senhoria, passamos a palavra ao senhor Willem Mantelli, para, em nome da ABTP, apresentar as suas considerações finais. Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade e dizer que, evidentemente, que nós estamos numa mudança portuária, mas não é um momento para pensar mudar o todo. Eu acho que nós temos que mudar por partes. O que é prioritário hoje? Investimentos. Investimentos. Quando o senador Maggi falou de que vão bilhões para o ralo, que é o custo do Brasil, para a ineficiência, não vão para o ralo. Vão para a China, vão para os Estados Unidos, vão para os nossos concorrentes, gerando riqueza lá fora e emprego. Esse é o grande problema. Por isso, senhores, é importante liberar esses empreendimentos, esse financiamento, essa solicitação que esse conjunto de entidades está fazendo, de adaptar de imediato esses contratos, que são terminais importantes, primeiramente por um cumprimento da lei. Cumprimento da lei. Segundo, por uma questão de isonomia. Se todos tiveram 25 anos, mais 25 anos, seja os terminais privados, seja os terminais que foram licitados após, por que os patinhos feios não podem e devem ter esses 25 anos? Então, essa é uma colocação. A outra é quanto ao problema também da substituição da chamada pública e do processo seletivo por mero anúncio público. Eu repito, a chamada pública vai afastar investimento. Se olharmos para os países desenvolvidos, eles usam aquelas áreas ao longo dos canais e dos rios para atrair empreendimentos produtivos. Essa mesma mentalidade é que nós temos que copiar. O que dá certo, temos que copiar. E como eu sou a BTP, tenho terminais arrendados e terminais privados, o meu papel é tentar pacificar isso. Eu quero lembrar um dado que em 1993, os terminais privados movimentavam 78% das cargas em todos os países. Depois da privatização, com os arrendamentos, com a construção de modernos terminais, os terminais de 78% hoje movimentam apenas 65% desse total. Então, é equilíbrio. Nós temos que pacificar o setor. Esse é o meu papel. Muito obrigado. Agradecendo a Vossa Senhoria, passamos finalmente a palavra ao senhor José Augusto de Castro, da Associação de Comércio Exterior do Brasil, para suas considerações finais. Apenas lembrando aos senhores deputados, senadores, que ainda faremos a deliberação da ata e de 2 requerimentos que estão sobre a mesa. Com a palavra, o senhor José Augusto de Castro. Bem, eu queria agradecer o convite para participar dessa audiência pública. Para nós, da EB, é sempre importante colocar o nosso ponto de vista. Saio daqui com a sensação, pelo menos, que o CAP existe uma real possibilidade de que seja mantido. Tá? Anteriormente, antes da edição da MP, a gente imaginava, ouvia alguma coisa que o CAP seria transformado em órgão consultivo, deixando de ser deliberativo. A gente tinha dificuldade de acreditar que isso fosse verdade por uma coisa que estava funcionando mudar. Mas, infelizmente, aconteceu. Mas hoje, pelo menos, a gente sai daqui com a expectativa que isso possa ser revertido. Acho fundamental, o que foi mencionado de uma forma geral por todos os participantes aqui, que o Brasil trabalhe no sentido de reduzir custos. É inadmissível no dia de hoje que nós vamos exportar uma tonelada de soja de $550, dos $550 tem que pagar $150 para trazer a soja do Mato Grosso até Santos, mais os custos portuários, mais os custos administrativos. Quer dizer, no final, nós não estamos exportando soja, nós estamos exportando frete.
Então, nós temos que mudar. Quando nós dizemos hoje que eu exporto uma tonelada de soja que custa $550, nós não podemos esquecer que nós temos que exportar produtos manufaturados. Se nós fôssemos transformar esse tipo de custo para o manufaturado, nós perdemos de competitividade. A soja, qualquer que seja a cotação no mundo hoje, que está no atual mundo, o Brasil tem condições de competir, mas o manufaturado nós não temos. Então nós temos que pensar também que manufaturado gera exportação, gera muito mais emprego e gera principalmente estabilidade. A decisão de exportar manufaturado é da empresa exportadora. A decisão de exportar soja e definição do preço não é o exportador. Quem define o preço é o mercado importador. Então temos que trazer para o Brasil o poder de decidir o que exportar e quando exportar. Então, muito obrigado pela presença aqui.